Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui no conhecimento, né? Conhecimento é tudo. Tem um discípulo de Yeshua que fala bem assim, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E eu queria compartilhar com vocês mais uma palavra que é bastante conhecida, muita gente conhece. Nós estamos vendo o significado das palavras no dicionário bíblico. E a palavrinha de hoje escolhida é Sodoma. Beleza? Vamos lá então. No hebraico é Sidom. Significado é etimologia incerta. Uma cidade situada nas proximidades do Mar Morto. Pessoal, eu queria só dar uma dica para vocês. Eu vou falar algumas referências e é importante que você dá pausa e pega a Bíblia para você poder estar acompanhando, que aí você vai tirar suas dúvidas e vai compreender melhor o assunto. Tranquilo? Vamos continuar então. Geralmente mencionada como Gomorra, era uma das 5 cidades da região Sodoma, Gomorra, Adama, Siboim, Sigor. A região foi escolhida por Ló como uma terra quando se separou de Abraão, e era tão fértil como o jardim do Eterno. Gênesis, capítulo 13, do verso 10 ao 13. O rei de Sodoma era um dos reis que foi salvo por Abraão. Gênesis capítulo 14, verso 2 em diante. Quando Abraão hospedava o Eterno e seus 2 companheiros, se constata e anuncia a maldade de Sodoma. Abraão suplica ao Eterno para poupar a cidade se acaso nela houvesse alguns homens justos. O Eterno promete fazê-lo. Se encontra em Gênesis capítulo 18, do verso 20 ao 33. Quando os 2 mensageiros do Eterno são hospedados por Ló, os homens de Sodoma tentam violá-los. E é através desse episódio que o vício contra a natureza tomou o nome de sodomia. Ló e sua família então são avisados para deixarem a cidade. E as cidades são destruídas por uma chuva de fogo e enxofre vinda do Eterno. Gênesis capítulo 19, verso 24. No dia seguinte, a fumaça se elevou da região como de um forno. Gênesis capítulo 19, verso 28. A história de Sodoma e Gomorra ficou profundamente gravada nas tradições israelitas, como exemplo notório da ira e do julgamento do Eterno. Deuteronômio capítulo 29, verso 22, Sabedorias, capítulo 10, verso 6, Isaías, capítulo 1, verso 9, Jeremias, capítulo 20, verso 16, Jeremias, capítulo 49, verso 18, Lamentações 4, 6, Amós, capítulo 4, verso 1, Lucas, capítulo 17, verso 29, 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Também Sodoma, por sua maldade, ficou sendo proverbial por sua extrema depravação. Pessoal, uma coisa que interessante, tem essas referências aqui que eu vou falar agora, Deuteronômio capítulo 32, verso 32, Isaías capítulo 1, verso 10, Jeremias capítulo 23, verso 14, Ezequiel capítulo 16, verso 46 ao 56, e Mateus capítulo 10, verso 15. Lucas capítulo 10, verso 12 e Apocalipse versos
capítulo 11, verso 8. Muita gente, você vê as pessoas falar normalmente que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa de homem com homem, mulher com mulher, né? Vamos dizer que isso aí foi uma das consequências. Só que o principal dessa destruição foi a falta do amor ao próximo que esse povo não tinha. E nessas referências que eu falei, vai falar sobre isso. Muito interessante. Por isso que fala da maldade daquele povo. Era um povo mau. Um exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Os viajantes, eles passavam pela cidade e aí o que acontecia? Eles vinham viajando de muito longe e chegava lá e não tinha local para poder estar comprando alimento. As pessoas não davam alimento, as pessoas não eram hospitaleiras, as pessoas não ajudavam com alimento, não ajudavam com água, e aí as pessoas morriam, entendeu? Porque as pessoas eram muito mal naquela cidade. Vamos continuar aqui. A história apresenta alguns problemas na crítica literária e histórica. Supõe-se, geralmente, que o lugar das cidades atuais era coberto pelas bacias do sul, do Mar Morto, ao sul da península de El Lisan, que é o Sidim. Contudo, a narrativa nunca sugere que as cidades tenham sido cobertas pelo mar. A descrição da área é tão fértil como o jardim do Eterno. É totalmente impossível para a região do Mar Morto na sua atual situação. Enquanto a exploração tem sido indicada que o Vale do Jordão, nos tempos pré-históricos, tenha sido mais povoado do que fora depois. Parece duvidoso que isso jamais tenha sido verdade para as margens do Mar Morto. A possibilidade deve ser aceita de que não há indicação para localizar as cidades. O relato parece ter sido ligado à história de Abraão a um tanto forçado. É difícil afirmar com certeza que Abraão tenha sido um contemporâneo da calamidade. A história está cheia de traços evidentes de folclore, que indicam que foi construída a partir de recordações fragmentárias. Agora é uma narrativa teologal. A calamidade é explicada como um julgamento do Eterno sobre os pecados das cidades. De fato, o Eterno tratou o povo pecador com indulgência, a fim de não destruir os justos misturados com os maus. Mas não houve justos em Sodoma, salvo Ló e sua família, que foram tirados para fora da cidade antes da calamidade. O raciocínio sobre tais trechos da ira do Eterno é semelhante àquela da história do dilúvio, na suposição que estas cidades tenham ficado na tradicional localização. Alguns estudiosos modernos têm procurado uma explicação da história na geologia da área. A região fica na quebra do Vale do Jordão, que está sujeita a terremotos. Depósitos de betume e de petróleo têm sido descobertos na região do Mar Morto, e alguns escritores antigos atestam a presença de gases que, se fossem acendidos, poderiam causar uma terrível destruição do tipo relatado em Gênesis capítulo 19. E o Gênesis capítulo 19 narra a destruição da cidade de Sodoma. Beleza, pessoal? Espero que você esteja gostando. Fique na paz, que o Eterno possa abençoar todos, em nome de Yeshua. Um abraço.